A falar de imposto de renda, é isso mesmo, ó. A partir de hoje, viu, gente? Contribuintes já podem começar a prestar contas com o Leão. Começa hoje o prazo de entrega da declaração do imposto de renda pessoa física 2021, ano base 2020. O prazo vai até o último minuto do dia 30 de abril, aquele momento em que o Lucas Raj faz a declaração dele, último minuto do último dia. E a declaração desse ano traz mudanças como o auxílio emergencial e a inclusão de ativos digitais no formulário. E aí, claro, para tirar todas as dúvidas sobre o Imposto de Renda 2021, Central 98 conversa agora com o advogado tributarista Walter Lobato. Bom dia, doutor Walter, seja bem-vindo ao Central 98 mais uma vez. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Tá aí, a gente falando sobre imposto de renda, né? Sempre gera muitas dúvidas. E esse ano acho que a gente vai ter ainda mais dúvidas aí, principalmente porque tem algumas mudanças aí na declaração. O pessoal precisa ficar atento, né? As grandes mudanças da Receita Federal esse ano, infelizmente, não são mudanças que beneficiam os contribuintes, são mudanças de controle, né? A primeira mudança é que a Receita tem uma tendência de cada vez mais tornar a declaração automatizada, então aqueles que têm acesso ao sistema que a gente chama ECAC, ele já vai preencher a declaração com informações que ele recebe das empresas, da DIF, da DIMOB. Então essa é uma novidade que tem uns 6 anos que já vem se aprimorando. A ideia da Receita é chegar um momento que ela preencha a declaração e você confira. Tem a novidade de quem recebeu o auxílio emergencial e tem um valor acima de 22 mil e alguma coisa, ele é obrigado a declarar o imposto de renda ele vai ter que não só declarar, mas se ele recebeu essa quantia que exceda a 22.847, ele vai ter que devolver o auxílio emergencial. Foi criada, inclusive, uma DAF específica sobre isso. E também a outra novidade é que agora você tem formas de classificar as criptomoedas. A Receita dividiu em 3 espécies, né? Tendo em vista que essa é uma tendência de ativos que tem para que ela também possa controlar. Mas, infelizmente, as novidades são essas. Doutor... Não tem novidade de correção de tabela, novidade de correção de dedução. A gente vai pagar mais, né? Ô, doutor, bom dia. É o João Henrique do Vale, prazer falar com você. Você até citou... Bom dia. Você até citou essa questão do auxílio emergencial. Tem como detalhar um pouco mais pra gente? Porque fica uma dúvida, muita gente recebeu e não sabe, será que é todo mundo que recebeu o auxílio emergencial que tem que declarar ou não? Explica pra gente direitinho, só pra gente detalhar esse processo. Na verdade, o que a Receita fez foi utilizar a declaração de imposto de renda como mais uma forma de fiscalizar as fraudes cometidas, né? Aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial sem poder receber. Então, tem que declarar aquele que recebeu o auxílio emergencial e recebeu rendimentos tributáveis em valor anual superior a 22.847,76. Quem recebeu abaixo disso não tem que declarar. É quem recebeu rendimentos tributáveis acima disso. E se recebeu acima disso, vai ter que devolver o auxílio emergencial. É como se o governo estivesse dando uma chance para as pessoas que receberam indevidamente devolverem aos cofres públicos esse auxílio. Nobre professor, eu não posso ficar muito tempo sem conversar com você, porque o meu intelecto sofre. Quando eu fico distante, eu preciso estar sempre próximo das fontes de sabedoria. Meu nobre professor, me conte uma coisa. Nós temos aí, você falou do ECAC. ECAC é um certificado digital, muita gente não o fez até agora, e muita gente até desconhece que a pessoa física pode ter. Todo mundo acha que o ECAC é só uma atribuição da pessoa jurídica, mas aquele certificado digital está à disposição da pessoa física. Isso adianta a vida na hora da declaração? O quanto é positivo alguém ter o seu certificado digital para facilitar a declaração do imposto de renda? Isso ajuda muito, Paulo. Na verdade, prazer enorme falar com você, também estava com saudade. Isso ajuda muito, especialmente na regularização de algumas coisas durante o site da Receita. Ele te dá facilidades de você regularizar no próprio site. Seja tendo o e-mail.gov, que é uma forma de cadastrar lá no ECAC, seja cadastrando no próprio ECAC. É muito simples. Basta pegar o recibo das 2 últimas declarações, ele vai criar uma senha e lá você pode, nessa declaração
vamos dizer, pré-preenchida da Receita, você pode evitar os erros, né? Aqueles centavos que às vezes você deixa de declarar no aluguel que recebeu, ou que há uma divergência entre a fonte pagadora e o que você declarou. Então, evita erro, evita penalidades e depois você pode acompanhar lá se tem alguma irregularidade, resolver essa irregularidade e acelerar a sua restituição. Lembrando que da base de declaração da Receita, a estimativa que a Receita tem é de receber 32 milhões e 600 mil declarações, mais ou menos, e 60% dessas declarações devem gerar imposto a restituir. Por isso que é tão importante buscar fazer a declaração, que você pode ter um valor a receber. De fato, nesse ponto a gente tem que admitir, a Receita faz essa restituição no calendário correto. Doutor Walter, uma dúvida que sempre surge aqui para a gente é em relação aí a declarar, por exemplo, valores que as pessoas têm investido. Tem um valor na poupança ali, tem um valor investido no banco, o banco envia, né, aquele informe ali do imposto de renda. Como é que funciona isso? Qualquer valor que eu tenho no banco tem que declarar? Como é que funciona? Então, você só tem várias hipóteses, né? A regra mais comum, a regra que mais aplica a todo mundo, é se você recebeu rendimentos que são tributados acima de R$ 28.559,70. Mas existem outros itens que te obrigam a fazer a declaração, mesmo que você não tenha recebido esse valor tributável. Então, por exemplo, se você recebeu só rendimentos de aplicações financeiras superior a 40 mil, você é obrigado a fazer a declaração. Se você tem bens acima de 300 mil, você é obrigado a fazer a declaração, mesmo que não tenha recebido rendimentos tributáveis. Então, tem várias hipóteses, tem que ficar de olho nisso. Não é só quem é assalariado, quem recebe rendimentos que são tributados na fonte, não. Tem várias hipóteses descritas lá na instituição normativa. Walter, a gente estava vendo aí você falar no início da conversa a respeito das criptomoedas, né? Hoje nós temos aí uma variedade delas e cada vez mais pessoas investindo em criptomoedas. Tem ADA, Ethereum, Bitcoin. Cada uma delas vai ter uma forma de declaração, é um processo único. O quanto de volume eu tenho que ter em aplicação de criptomoeda para poder declarar? Ou se eu tiver uma criptomoeda dessas, eu já sou obrigado a declarar no imposto de renda? Você é obrigado a declarar dentro, na minha interpretação, ela só criou espécies, códigos específicos para você declarar as criptomoedas. Mas você permanece com as mesmas obrigatoriedades de todo mundo. Então, se você tiver, vamos supor que você não tem nenhum rendimento financeiro, nenhum rendimento tributável, mas tem acima de 300 mil criptomoedas, você tem que declarar. Ou seja, não é que ele criou mais uma forma de declarar, é que ele só separou os códigos de criptomoeda para serem declarados em 3 espécies diferentes. Por quê? Porque o Brasil, Paulo, ao contrário de alguns países, ele entende que a criptomoeda é um ativo financeiro. Então, se você vende criptomoeda, você é obrigado a pagar ganho de capital. Tem uma isenção de até 35 mil de ganhos auferidos, mas acima disso, você é obrigado a pagar ganho de capital. Então, por isso a importância de declarar na declaração de imposto de renda. Só para repetir, Walter, porque tem muita gente preocupada com isso. Eu converso com muita gente que tem aí uma aplicação até pequena em criptomoeda, mas acredita nesse ativo digital. Qual é o limite que você tem que declarar a partir de quanto em criptomoeda você tiver? Então, não interessa o quanto você tem de criptomoeda. O que interessa é o quanto que você tem de bens. Supondo que você não tenha rendimentos tributáveis que te leve à declaração, aquilo que você tiver acima de 300 mil, se alguém tiver acima de 300 mil bens, criptomoeda, apartamento, carro, juntando isso tudo dá acima de 300 mil, ele é obrigado a declarar. O que aconteceu esse ano foi que a Receita Federal determinou que você declare as criptomoedas em códigos específicos, provavelmente porque ela está sentindo o aumento dessas negociações e passará, então, a fiscalizar isso melhor. Né? Doutor, tem perguntas de ouvintes aqui. A primeira delas é um ouvinte perguntando se precisa declarar uma conta de banco que fechou no início deste ano. A declaração é referente ao ano de 2020.
Então, é tudo que ele tinha de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Se ele fechou esse ano, não tem a menor relevância para a declaração. De novo, o que ele vai ter que ver é se ele teve rendimentos acima de 28 mil tributáveis, se ele teve rendimento financeiro tributado exclusivamente na fonte acima de 40 mil, ou se ele tem um patrimônio acima de 300. Se ele tiver que declarar por todos aqueles requisitos, quem tem atividade rural, quem entrou no Brasil no ano de 2020, se ele enquadrar em um desses requisitos, essa conta ele é obrigado a declarar, porque é tudo aquilo que ele tem em 31/12 de 2020. E, doutor, uma outra pergunta é de uma pessoa que ganhou um valor na justiça, e aí perguntando, tem que declarar esse valor e como é que faz para fazer essa declaração? Tem que declarar, isso é algo muito importante. Durante muito tempo isso teve muita controvérsia, hoje não tem mais. Ele declara, mas vamos supor que alguém ganhou, ele não falou qual justiça nem qual tipo de ação, então a gente não pode dar uma resposta muito precisa, mas vamos imaginar que alguém ganhou uma ação trabalhista e ele ganhou diferenças salariais que ele teve durante 60 meses. Existe um item específico da declaração para esse tipo de rendimento. Por quê? Porque era muito injusto. Quem ganhava uma condenação na Justiça do Trabalho era tributado de uma vez. E se ele tivesse diluído ao longo do tempo, a tributação dele seria muito menor ou até isento. Então, existe um campo específico para ele declarar os valores recebidos em condenações. E aí isso vai ser diluído ao longo do tempo, se essa condenação for uma condenação por meses, e ele vai ter uma tributação menor. E ele vai poder declarar o valor que foi retido na fonte lá na Justiça. Então, muitas vezes, ele tem direito à restituição. E ele pode também deduzir, em alguns tipos de ações, o valor pago dos honorários ao advogado. Doutor Walter, quem investe na Bolsa de Valores, a gente falou sobre criptomoedas aí, Bolsa de Valores também, precisa declarar no imposto de renda? Como é que funciona? Precisa declarar, ele tem uma declaração específica que ele vai importando para a declaração de imposto de renda, porque ali ele põe os ganhos e perdas. Mas é igualzinho, tem que declarar. Tem que declarar, então. Tá aí, gente. A gente tirando nossas dúvidas. Paulo Leite tem mais perguntas. A gente sempre tem muitas perguntas quando o assunto é imposto de renda, né, Paulo? Eu já falei, o Walter sabe que eu faço uma declaração todo ano para a Receita Federal. Receita, eu te odeio. Essa é uma declaração que faz parte da minha vida. Mas vou perguntar um pouco sobre esse não reajuste da tabela, o não reajuste dos benefícios. Quando isso vai acontecer? O que falta? E aí, estou perguntando agora para o tributarista, presidente do Instituto Tributário, o que falta para que os governos, os ministérios da economia desse país, o Ministério da Economia desse país, se sensibilizem com a necessidade de entender novamente o que é essa tabela do imposto de renda e os benefícios concedidos por ela? Então, Paulo, a gente já falou muito sobre isso assim, né, no passado. Isso é uma das maiores injustiças que existe no nosso sistema tributário, porque ele é muito concentrado no consumo. E o imposto de renda seria a forma de amenizar a regressividade do consumo. Ou seja, tributar pessoalmente quem ganha mais. E o nosso imposto de renda ele tem pouquíssimas faixas, então ele não é progressivo. E agora, a maior injustiça de todas, assim, uma vergonhosa injustiça, não só desse governo, mas dos últimos 20 e poucos anos, é a não correção da tabela. Por quê? Porque aquele sujeito que estava na faixa de não tributação há 20 anos atrás, com a correção da inflação, eu trouxe mais milhões de brasileiros para a tributação, sendo que lá atrás eu já tinha dito que esses brasileiros não têm capacidade contributiva de recolher nenhum tributo, né? O valor que eles recebem é um valor que serve à sobrevivência deles e não sobra para recolher tributo. Na hora que eu não corrijo, face à corrosão da inflação, a corrosão inflacionária sobre a moeda, eu trago essas pessoas para dentro da tributação. Isso é um absurdo do tamanho do mundo. Assim. O imposto de renda no Brasil é um tributo que não corrige, ele é o grande corretor da regressividade, ele não corrige nenhum tipo de regressividade, pelo contrário, ele tributa o assalariado, o servidor público, e agora essas pessoas com baixa renda, né? Nós estamos aí com menos de 2 salários mínimos
já dentro da tributação. É claro que muitos saem depois da faixa de dedução, da alíquota efetiva, mas é uma tabela muito injusta. O que falta é equilíbrio fiscal, né? É a gente fazer a reforma e buscar outros mecanismos de receita. Vamos criar a CPMF. Não adianta nada, porque você joga a CPMF de volta nesse cara que parou de pagar imposto de renda porque ela incide sobre o consumo. Aí a gente conversando com o advogado tributarista, Dr. Walter Lobato, esclarecendo aí as mudanças, né, da declaração do imposto de renda pessoa física 2021, ano base 2020. Sempre um assunto que gera muitas dúvidas, várias perguntas aqui dos nossos ouvintes. A gente vai falando sobre esse tema, agradecer demais aí a presença do Dr. Walter aqui com a gente no dia do aniversário dele, batendo um papo com a gente aqui no dia que tá comemorando. A gente fala mesmo. Parabéns, felicidades. Agora tá todo mundo sabendo, mais um ano aí, mais um ciclo completo. Você não pode contar informações para jornalista. Pode colocar essa aí na conta de Lucas Raj, viu? Mas essa a gente quebra a fonte, essa não tem problema não. Essa não é por um bom motivo. Com muita felicidade, obrigado. Parabéns. Eu sou muito grato à minha vida, então fico muito feliz de fazer aniversário. Doutor Walter, obrigada, ótima semana para você e muito obrigada mesmo por esse tempinho aqui para conversar com a gente no Central. Para vocês também, precisando de alguma coisa, estou aqui à disposição. Portas abertas aqui também na 98. É isso aí, a gente falando de imposto de renda. E aí, gente, já vai baixando o programa da Receita Federal para poder fazer tudo com calma. Não deixa para a última hora, não seja Lucas Raj, que deixa para o último minuto. No último dia não dá.